Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo. Tu me amas, dai-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, é estudo 27 do Livro do Céu, volume 2, capítulo 34. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderia recebê-la, sendo eu tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isto, meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que ele não fazia outra coisa senão encarar-me com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? E é impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram. Mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder, sem dizer nada mais, de outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo senhora, por si mesma se faz respeitar. Então continua a dizer, no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que da minha alma se sacudisse toda o que a assombrava, o que a escurecia, né? Sacudiu aquilo que escurecia a alma da Luísa. No segundo olhar de Jesus, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que se aproveita, né, uma purificação, ser uma pedra preciosa, pura, se não está resplandecente, brilhante, para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu, que não só devia ser olhada, mas identificada com meu doce Jesus, como ele quer, tinha necessidade daquela luz, que não só me tornasse uma alma resplandecente, mas que me fizesse entender a grande ação que estava por realizar. Por isso, não me bastava ser só purificada, mas também iluminada, para alcançar, para alcançar a vontade de Deus, né? Então, Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava toda, com a luz do sol, como a luz do sol penetra o cristal. Então, parecia que me penetrava toda, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, eu lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me. Muito mais que devendo receber a ti, que és o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então Jesus, sempre bom a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou a minha alma entre os seus braços e parecia que com suas próprias mãos todo a retocava, né, retocava a minha alma. Quem pode dizer o que operava em mim aqueles toques daquelas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto, em ordem? Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes, como era antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus recriava! E que momentos felizes tem sido esse para mim! Ah, eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentamento. Depois disto, parecia que Jesus vestia minha alma como a veste da fé, com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes.
Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus enviava outro raio de luz, me fazendo entender o meu nada. Ah, parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele imenso mar. Mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição dos meus pecados, as humilhações. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões eu tive para ti. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e que tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei ela da cabeça de Jesus, dizendo a ele: Dai-me esses espinhos, ó Jesus. Eu, que sou pecadora, é a mim que convém os espinhos, não a ti, que és o justo santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre a minha cabeça. Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar também o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: Quero que você seja um modo que quero que você mude o modo de tratar com o confessor, que seja um modo do mesmo modo que você me trata, Então, entre eu e você. Então, quero que seja um modo de tratar entre eu e você, o confessor, e assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se você fosse outro eu. Porque, sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma. E isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só o meu amor. Uau, né? E eu lhe disse: Senhor, isto parece impossível que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo nele a estabilidade. E Jesus, no entanto, é assim que eu quero. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor faz todas essas dificuldades desaparecerem. Tudo destrói e com uma maestria que encanta. Em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Então ela tinha que deixar passar essa instabilidade que ela via no padre, Não olhar para isso e fazer desaparecer pelo amor dele e pela verdadeira virtude de interesse de agradar o seu Criador, E aí ver tudo em Deus, com Deus, para Deus, por Deus, com a gente tem que ser muito assim também. Essa é a exigência de Jesus. Depois disso veio o confessor para chamar minha obediência e assim celebrar a Santa Missa. E por isso acabou. Então eu vi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender, por isso deixo em silêncio. Uau, né? Muito grande, maravilhoso esse trecho. Deus ajude, que a gente entenda essa graça tão grande. Nossa, meu Deus, que grande é esse momento, em que Jesus vive esse momento com a Luísa. Muito lindo. É maravilhoso, Nós também queremos estar purificados assim em todos os momentos, para poder sabermos o valor verdadeiro dessa graça que nós recebemos, Deus possa realmente nos purificar, assim como fez com a Luísa, Olhar para nossas almas e nos ajudar a entender o que precisa ser mudado em nós, Claramente, é muita coisa. Ela mesma fala: meu Deus, eu queria ficar em silêncio, deixar tudo em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram. Então, é verdade, Meu Deus, é difícil a gente realmente, quando a gente experimenta algo com Deus, explicar de uma forma que as pessoas entendam a grandeza, A gente tenta, mas às vezes não consegue. Mas a senhora obediência, não quer, então ela tem que falar, Então ela fala. Então continua a dizer: no primeiro olhar que Jesus olhou para minha alma para purificá-la, eu pedi a Jesus que me purificasse, No segundo olhar, que me iluminasse. E no terceiro olhar, que ele já estava olhando mais, que me santificasse. Então, 3 momentos ali, que ela queria, porque ela queria agradar a Jesus, sempre agradar a Jesus. Então, é a mesma coisa. A gente também tem que querer, tudo que Jesus puder nos dar, a gente tem que pedir para a maior glória dele mesmo, Para que a gente possa agradá-lo, é para ele, é tudo por ele, para ele, não por nós. Então Jesus, sempre benigno a essa miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre os seus braços e parecia que com suas próprias mãos retocava minha alma. Quem pode dizer o que operava em mim aqueles toques dessas mãos criadoras?
como as minhas paixões estavam em seu posto, equilibradas, né? Não quer dizer que as paixões acabaram, mas elas estavam todas equilibradas em seu posto. Os desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos estavam santificados pelos toques de Jesus, né? Pelos toques divinos. Tudo queria Deus, né? Ela queria só Deus, Deus, Deus. A gente também vai querer só Deus. E não mais iria discordar. Então, as coisas que nós temos na terra, né, não iria se discordar das coisas que nós queremos de Deus, né? Tudo iria se encaixar, né? Essa é a intenção de Deus, que em nós consiga se encaixar e haja uma harmonia. O viver com o marido é para a maior glória de Deus. Então, vou fazer de tudo para ser para o meu esposo aquilo que Deus deseja. Então, tem que estar tudo em ordem, não mais, não exagerar, não ser discordante, né? Então, é importante. E aí, Jesus, ele formou uma doce harmonia ao ouvido, né? Para que, aí ela fala aqui, demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Então, me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. As coisas que estavam santificadas nela agradavam Jesus, se tornavam uma harmonia, as paixões dela estavam tão, né, os seus desejos, as coisas que ela queria, era tudo em Deus e estava agradando a Jesus. Formava uma harmonia ao ouvido do amado Jesus e parecia tantos raios de luz que feriam o coração dele, né? E tocavam o coração dele de uma forma boa, né? Ó, como Jesus se recriava com isso e que momentos felizes têm sido para mim. Lindo, lindo, lindo. Ela sentiu uma paz dos santos e um paraíso de contentamento em saber que Jesus estava totalmente feliz com as paixões dela, todas ordenadas nele, né? Depois disso, parecia que Jesus vestia minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo, então ele faz muitos atos, muita coisa para fazer a Luísa conforme ele deseja, né? Jesus me sugeriu o modo também como eu devia exercitar nestas três virtudes. Então, eu explicava para ela como que ela tinha que usar a fé, a esperança e a caridade. Agora, enquanto eu estava nisto, Jesus enviava outro raio de luz que me fez entender o meu nada. Aí começa a humilhação. Aí começa a humilhação. Ele fez ela ser linda, maravilhosa e depois que ela ficou linda e maravilhosa, ele pegou e rebaixou ela, né, e humilhou ela no nada. Interessante isso aí, que é o que mais deseja na alma, é o que mais agrada a ele, é o nada. Interessante, gente, que interessante. Aí mostrou para ela o nada. Então ela tinha todo aquele bem que ela recebeu, sabendo que estava agradando muito a Jesus, as paixões dela, os gostos ordenados em Deus. Aí ela estava tão linda, maravilhosa, vestida de ouro precioso. Aí esse ouro precioso cai por terra tudo isso. Vamos dizer assim, agora eu sou um nada. Vai mostrar para ela assim, parecia que eu era um grão de areia no meio de um vasto mar, que é Deus. E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Então ele queria que ela ampliasse o seu olhar. Quando ela estava antes se vendo purificada, ela se via muito grande. Ela se concentrava muito nela mesma. Aí Jesus, ele vira o olhar da criatura para Deus. E aí, para poder ela prestar sua atenção em Deus, ele precisa despir ela, voltar ela ao entendimento do nada, para ela poder ter um novo olhar. O olhar em direção só a Deus e ver só Deus. Não mais se preocupar com ela mesma, né? Não mais se preocupar consigo mesma. Essa é a intenção de Jesus quando ele humilha a alma para o nada, para o entendimento do nada. Para que ela não se veja mais e nem procure tanto, né, agradar Jesus consigo mesma, mas sim ser um nada e olhar para Deus e viver em direção a Deus, para fazer para Deus, né? Então é bem diferente a coisa. É uma visão da criatura. Imagina, você está na terra, né? Você está no seu quarto. Vamos ver assim, um exemplo assim, você está no seu quarto. No seu quarto, enquanto está fechada a porta, você vê o seu quarto muito grande, a cama que está ali, né? Você vê os móveis do seu quarto, né? A penteadeira, com os perfumes, com espelho, alguma coisa assim que você tem no quarto, o guarda-roupa com as roupas, né? Aí você vê aquilo tudo ali como grande coisa, você quer arrumar, quer deixar tudo organizado, consegue prestar atenção se tem algum problema ali no seu quarto. Então é a mesma coisa.
Ela estava concentrada muito nela mesma, ela estava dentro de um quarto, olhando muito para a alma dela, preocupada em receber Jesus, linda, perfeita, que ela imitasse Jesus, que ela fosse agradável aos olhos de Jesus. Então ela estava num quarto vendo ela mesma. Aí Jesus, ele tira ela do quarto. Ele traz uma luz para tirá-la do quarto. Ele não quer que ela fique nesse ambiente olhando para si mesma. Ele quer que ela saia, reconheça, aí ela veja a casa inteira lá de fora. Que ela vá para fora da casa e ela veja como a casa dela é grande, um palácio, uma mansão. Ela estava no quarto e só estava preocupada com o quarto. Agora ela foi para fora da casa e viu que a casa é gigantesca, enorme. Então ela falou: Meu Deus do céu, eu sou um nada para cuidar dessa casa toda. Como eu vou dar conta de limpar essa casa toda? Eu estava preocupada com o meu quarto, agora olha só como é grande. Então, para ampliar a visão dela, entendeu? Para ampliar, para a preocupação dela ser muito maior, entendeu? Dela pensar, não se preocupe só com você, você tem que se preocupar com todas as almas. Deus não vai se agradar só com a sua alma, ele vai se agradar com todas as almas, todas elas têm que voltar à ordem primordial da criação. Você tem que pedir o reino da divina vontade. Então, você tem que olhar mais ampliado, entendeu? E olhar em direção a Deus e ver que você é um nada, um nada. E que Deus é o tudo, mas Ele vai fazer tudo. Então, você vai trabalhar com tudo. Então, é isso que Jesus, né, faz. Então, ela vai e se torna ali, vê o nada dela, né? E tal, e tal, 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 né? E me perdi em Deus. Olha lá, me perdi em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços, gerindo vários atos de contrição dos meus pecados. Aí depois que já tinha purificado, agora ela vai pedir perdão, fazer ato de contrição. Vocês vê como que ela não via direito realmente quem ela era. Depois que ele ampliou a visão dela, é que ela conseguiu entender e encaminhou ela para esse momento de sair de fora de si mesma e levando ela a esses atos de contrição para ela perceber, né, como ela era pecadora em direção a Deus, como ela era ingrata olhando só para si mesma, enquanto Deus precisa de muito mais do que só ela, né? Então é tipo assim, é o que Deus mostra para mim agora, tá? Na meditação. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e que ele tinha coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei a coroa dele, dizendo: Dai-me os espinhos, ó Jesus. Eu sou uma miséria, eu sou pecador, eu sou terrível. A mim é que convém os espinhos. Então ela conseguiu ver Jesus. Antes ela estava vendo ela, agora ela conseguiu ver Jesus. E tirou deles o espinho, que era o que estava machucando ele. Ela estava preocupada com Deus agora. O que o Senhor precisa, Deus? O que eu posso fazer por você? Então ela tirou o olhar dela e começou a olhar para a necessidade de Deus. E aí ela tirou a coroa de espinhos de Jesus e assumiu nas costas dela, né? Então é isso que ele quer na divina vontade, que a gente seja essa continuação da vida dele. Para isso a gente vai fazer ele repousar dentro de nós e vamos assumir os estados de ânimo, vamos fazer os atos opostos, né, aos pecados das pessoas. Nós vamos fazer as reparações e Jesus vai descansar. Eu trabalho e você descansa, né? Vamos assumir os interesses de Deus, não vamos pensar mais os nossos interesses pessoais, mas vamos ficar constante mais. É o processo que ele quer fazer nela. Assim, Jesus mesmo a cravou sobre a minha cabeça. Ele mesmo quis que ela, né, recebesse esses espinhos. Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. E em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder também ele recebê-lo na comunhão. Então, parecia que Jesus foi lá com ele e tal. Aí, Jesus veio fazer outra exigência para ela. Que eu quero que você e o confessor e eu nos tratemos igual. Que você veja o confessor como sendo eu. E eu também quero que o confessor te veja como outro eu, porque você é minha vítima. Aí é outro processo que Jesus deseja, né, para que a gente desapareça, né? Para que a gente desapareça plenamente, né? Que a gente trate o outro como Jesus e nós não tenhamos nenhuma vontade, nenhum interesse, nenhuma oposição às pessoas, né? Que a gente viva uma vida só sendo um com Deus mesmo e vendo Deus em todas as pessoas que têm autoridade, né? Vendo Deus agindo nas pessoas. Aí ela fala assim, mas eu não consigo, porque eu vejo nele defeitos. E ele falou assim: não quero que seja assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor vai fazer tudo isso desaparecer. Então você não vai ficar olhando para defeitos. Você vai, né, tratar as pessoas como eu desejo, e o amor verdadeiro vai destruir,
né, essas debilidades aí que você tem e tal. Aí você vai falar, mas Aline, a gente corrige as pessoas, mas a gente vê as pessoas sendo como Deus. A gente quer que as pessoas agradam a Deus, que as pessoas busquem ser essa santidade que Ele deseja, né? Então a gente ama demais essas pessoas e nós a tratamos como outro Jesus. Nós a tratamos como outro Jesus. E vamos trabalhar para isso, né? Então é muito grande, o mistério é muito grande. Aí eu já não, nesse momento, não, pode ser que eu não tenha as palavras certas para instruir. Deixa Deus seguir. Vamos lá, Jesus, manda mais palavra aí. Então é assim, a verdadeira virtude, o verdadeiro amor faz tudo desaparecer, que é essa dificuldade que você está vendo no confessor, né? E você acha que não dá para tratar ele como sendo um outro eu, mas não pode. Você tem que fazer que essas coisas desapareçam, porque o verdadeiro amor, a verdadeira virtude faz essas debilidades, né, sumirem. Tudo destrói e com uma maestria que encanta. Em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus e tudo olha em Deus. Então você vai ter que começar a ver tudo em Deus, as pessoas em Deus, por Deus, para Deus, né? Então é uma coisa maravilhosa que pouco a pouco vai acontecendo, tá? Não tenha pressa, mas Deus vai fazer acontecer aos poucos. Depois disso veio o confessor para chamar minha obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então eu vi a Santa Missa, recebi a comunhão, e quem pode dizer a intimidade que houve entre eu e Jesus, né? Depois que ela teve toda essa purificação maravilhosa, né? É impossível poder expressá-lo, não tenho palavras para me fazer entender, por isso o deixo em silêncio. Então, eu também estou aqui meio sem saber o que falar, mas se Deus tocar no meu coração, mais a gente fala amanhã no grupo, tá bom? Mas Deus abençoe e espero ter ajudado a iluminar esse trecho para você. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina. Para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 34. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isto, meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão encarar-me com seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor, tal como são com a boca. Parece antes que se desfigura. Mas a senhora obediência não quer. E quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte. Porque sendo senhora por si mesma, se faz respeitar. Então continua a dizer. No primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse. E assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a ensombrava. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse. Porque em que aproveita a uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que o olham? Vão olhar para ela sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu, que não só devia ser olhada, mas identificada com meu doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz, que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus naquele olhar parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal.
Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me muito mais, que devendo receber a ti, que és o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Interessante demais, né? Muito interessante. Meu Deus. É muito interessante ele fazer isso. Ela se sentir, ele purificar ela, iluminar, embelezar e ela ficar linda, 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 santificada. E depois ele vem mostrar o nada. Nossa, muito interessante. Então Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou, aí ela pediu para santificar. Tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Quem pode dizer o que operavam em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto, meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes. Formavam uma doce harmonia ao ouvido de meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Ah, eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentes. Aí, se ela fica nessa, imagina se Jesus não mostra nada e ela continua linda, maravilhosa, resplandecente, santificada e sentindo experimentando essa paz dos santos, esse paraíso, e fica nisso olhando para ela, como foi explicado, né, na meditação. Ela estava com o olhar totalmente para ela e estava muito bom, estava assim maravilhoso, sentindo a paz dos santos, um paraíso de felicidade, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não precisa mudar nada, Jesus. Vamos continuar aqui desse jeito? Tá incrível, vamos ficar aqui. Meu Deus, aí Jesus mostra, aí Jesus vira o olhar dela para ele. Aí ela vira, tira os olhos dela e olha para ele e vê ele com a cabeça coroada de espinhos. Gente, aí tá vendo? Se você fica olhando só para você e Jesus te purifica, te santifica, aí você tá bem demais. Nossa, que vida maravilhosa, Jesus. Que paraíso. Mas Jesus está coroado de espinhos. Jesus está coroado de espinhos. Ele tem um monte de almas que ele quer que você olhe, tira os olhares do seu quarto, né? Como foi explicado, como se estivesse ali vendo o seu quarto só, que é a sua alma. Aí ele vira a sua cabeça para ver tudo. E quando ele vira para sua cabeça para ver tudo, para olhar para ele vai te mostrar. Ele está coroado de espinhos. Então você tira os olhares de você para olhar para ele, para as necessidades dele, para a dor dele, que vem das almas, né? Um monte de almas que estão na lama. Ela tá linda, você tá linda, maravilhosa, mas tem milhões de almas na lama, ensombreadas, lameadas no pecado, horríveis, e Jesus coroado de espinhos. E aí ele amplia sua visão para olhar para ele. Tira os olhos de você agora, você é um nada. Você é um nada. Você é uma areia, um grãozinho de areia. Nossa, gente, que coisa incrível. Experimentava a paz dos santos, para mim era um paraíso de contentes. Para mim é um paraíso de contentes, ficar só olhando para mim, olhando gente, é o que falou no Kairos, lá na palestra da Liliane, que falou, a Nossa Senhora, ela saía de si,
Ela é linda. Ela sabia de tudo. Ela tinha lá tudo, né? Por graça, o que Deus é por natureza. Mas ela não olhava, não ficava olhando para ela, se deleitando nessa felicidade, nessa beleza que ela tinha, santidade. Ela queria, ela sai dela para olhar para a necessidade de Deus, para o que Deus quer, para a dor dele, né? Para poder levar para poder dar Deus para o outro, para a gente. Ela estava linda, nasceu imaculada. Mas e o resto da família humana? E o resto da família humana? E os outros filhos do nosso pai? Você tá linda, maravilhosa, mas e seus irmãos? Você tá linda, rica, milionária, e seus irmãos pobre, 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 feio, feio na lama, longe de casa. Aí você larga você para de curtir sua felicidade, tipo assim, não é parar de curtir sua felicidade, você esquece de você e vai para Deus e vê os outros filhos dele, né? Nossa, incrível isso aqui, meu Deus. Depois disso, parecia que Jesus vestia a minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Aí, nossa, meu Deus. Que é você sair de você, né? Como foi explicado lá no Kairos e explicado hoje aqui. Você para de olhar para você e vai doar, vai ser como Deus, um sol que doa a vida. Não fica só recebendo, recebendo, recebendo e curtindo os seus bens e curtindo o que você tem. Tipo assim, e só fica nisso, olhando para você como eu sou linda, olha como eu sou pura e santa. Que felicidade que eu tô vivendo, eu tô bem, tô muito feliz na minha paz aqui. Isso não é ser Deus. E você olha para Deus para ser como Ele, para ser outro Ele. Ser que dá a vida e não só que fica recebendo, 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 e eu tô bem, maravilhoso. E os outros tá lá, mas não tô nem aí, eu tô bem. E eu não me, eu vou ficar curtindo aqui, Deus, eu não tenho problema. E eu tô bem, isso é que importa, eu tô bem, mas e os outros tá lá tudo fora de casa, tudo na miséria, a maioria na miséria. Aí você sai de você e vai dar Deus pro outro, e vai doar a vida divina, e vai sacrificar, trabalhar e doar a vida divina, e doar pro outro, e doar para você continua recebendo, mas você tá ali sabendo que tá recebendo, você tá bem, você tá feliz, mas não fica ali só em você. Amplia sua visão. Agora, enquanto estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Ah, parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar, qual é Deus. E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso. Mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma. Tá vendo? Ela estava em si mesma, olhando para si mesma, muito feliz. Aí ele transporta ela para fora dela mesma, que ela sai do corpo, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para ti. Então, ao mesmo tempo que estava linda, maravilhosa, santa, num paraíso, aí ele mostra o nada e ela vê pecado, vê iniquidade, ingratidão e faz ato de contrição. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-la, dizendo: Dá-me os espinhos, ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convém os espinhos, não a ti, que és o justo, o santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça.
Assim, Jesus, depois, não sei como, de longe, viu o confessor. Em seguida, pediu a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então, parecia que Jesus ia com ele. Depois, um pouco, ele voltou e me disse: Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor, e assim também quero dele, que te olhe e trate contigo, como se fosse outro eu, porque sendo sua vítima, porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma. E isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor. Eu disse-lhe, Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade. E Jesus, no entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói. E com a maestria que encanta em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Depois disto veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender. Por isso o deixo em silêncio. É, então a Luísa, Jesus purificou a alma dela, iluminou, santificou, embelezou a alma dela, né? Aí eu tava, depois que eu terminei a meditação, veio um pensamento assim, já pensou se... Porque aí foi explicado, né, nesse trecho, na explicação de hoje, que a Aline fez. Ela estava olhando para ela, ficou muito com o olhar para ela. E aí depois Jesus virou o rosto dela para ela ver o nada dela. Então, assim, tirou ela disso, de olhar para ela. E ela estava muito bonita. Tava numa paz, numa alegria, numa paz. E aí Jesus vira o rosto dela para ela, ilumina ela para ela entender o nada dela. E aí, gente, eu vejo os pensamentos assim, se a gente não sai de nós mesmos, se a gente não vê o nosso nada, pode acontecer um orgulho. Porque aí eu lembrei do Lúcifer. Ele era um anjo de luz, o mais belo de todos os anjos. Ele era puro, puro, puríssimo. Ele era puro antes E o que aconteceu? Ele era o mais belo de todos, o mais belo, o mais belo. Então, se a gente não. Só que ele pensou que ele era algo por ele mesmo. Ele se orgulhou disso, orgulhou do que ele era. Ele orgulhou do que ele era. Então, se a gente ficar só no olhando, sabe, não ver, não tiver essa luz para compreender o nosso nada, a gente acaba caindo no orgulho e ficando igual o Lúcifer. Ele era belo, iluminado. Ele era o que mais entendia Deus. Fala, né, da história dos anjos, do mundo angélico. Dá para entender assim, que ele era um dos que mais entendia Deus, estava mais próximo, era o mais belo dos anjos. E ele se orgulhou do que ele era. Aí, se Deus não mostrar, então Deus mostra pra gente o nosso nada, pra gente não ficar orgulhoso. Meu Deus, e a tentação que aconteceu lá no Éden, no pecado original, a gente herdou isso, do orgulho. Então, Jesus sempre tem que estar nos mostrando o nosso nada, para não ter orgulho. Aí Jesus fala para ela, né? Quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor, e assim também quero dele que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma. É isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor. Então Jesus quer que ela olhe para o confessor e só veja Jesus.
e que o confessor também olhe para ela e só veja Jesus. Porque aí tudo vai ficar para Jesus, por amor a Jesus, tudo vai ficar purificado, sendo tudo feito por amor a Deus, por amor a Jesus. Ele não vai ver a Luísa, ele não vai ver que ele está dando assistência espiritual para a Luísa, mas é para Jesus, é tudo para Jesus. Ele não vai ficar olhando, vendo assim, eu venho todo dia aqui, o sacrifício que eu faço pela Luísa. É por Jesus, para ficar tudo purificado e que resplandeça só o amor de Jesus. E a Luísa também não vai ficar pensando, como esse confessor é bom, que pessoa boa, como ele é bom. Ele vem todo dia me tirar desse estado de petrificação. Como ele é bom. Aí ele morre e ela fala: agora tudo se acabou, porque ele morreu e não tem ninguém que vai querer vir fazer essa bondade. Não tem ninguém que é tão bom igual ele. Nunca mais eu estou numa situação difícil, porque ele morreu, então acabou. Ninguém é tão bom quanto ele. Não, ela só vê Jesus. O que ele fazia, é tudo Deus. Ele é um nada, é tudo Deus que faz. E ela só olhar para Deus. Ela só vê Deus, só vê ali tudo que ele faz, o amor de Deus. E se ele causava algum sofrimento, Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Então a gente também viver desse jeito. Não ficar, só olhar para Jesus, só ver Jesus. Fazer tudo por amor a Deus, com nosso marido, com nossos filhos, com todo mundo, no convívio com as pessoas, só ver Deus, só por amor a Deus e viver esses relacionamentos com as pessoas do jeito que Deus quer, do jeito de acordo com a vontade de Deus. E a gente pensa assim, não, então eu vou tratar meu esposo como um rei, porque é para eu ver Jesus nele. Então, quando ele suspirar por mim, eu já tô lá. Não é assim. Porque aí você vai ficar só com ele e não vai dar atenção para Deus. Então a gente tem que entender, porque senão você vai ficar vivendo na virtude. E aí seu marido, você vai ficar só com seu marido. Você não vai querer, não vai ter tempo, não vai ter tempo para ficar com Deus. Uai, mas Deus não tá nele, então se eu ficar com ele é a mesma coisa estar com Deus, não é assim? Então tem que ter a luz, Senhor, ajuda a gente, né? Ajuda todo mundo a entender. Porque senão a pessoa pensa, Jesus, se a pessoa levar isso ao pé da letra, Senhor, aí vai ficar só com o marido? Vai ficar só com o filho? Ah, eu tô vendo Jesus no meu filho. Então meu filho tá chorando. Meu filho, eu tô lá, por exemplo, eu tô lá fazendo a live. Aí meu filho, ele quer ficar só comigo, ele chega lá ele quer que eu saia do quarto, ele quer ficar lá conversando comigo. Aí eu não vou dar atenção pro que Jesus tá falando ali na live. Aí eu olho para ele, não, ele é Jesus, então eu tenho que eu tenho que ir lá fazer o que ele está me pedindo. É Jesus que está me pedindo. Se meu filho, por exemplo, chegar na live lá e ficar, mamãe, eu quero dormir, é você que vai me colocar para dormir. Eu não quero o papai. Quem vai contar a história para mim é você. Aí eu vou falar, ai, Jesus que está falando. Então eu vou sair aqui da live e ir lá colocar meu filho para dormir. E eu não vou mais poder participar das lives, gente. Aí eu vou mandar um recado. Gente, eu não vou mais participar das lives porque esse horário é o horário que meu filho dorme e eu tenho que colocar ele para dormir. Ele só quer dormir comigo. Gente do céu, é complicado. Então a gente tem que entender o que é a prioridade, o que Jesus. Você tem que entender, então, na verdade, qual é a vontade de Deus na sua vida. O que que Deus quer? O que que Ele quer? Então vai ter hora para tudo. É esse que é o lance. Vai ter hora para tudo. Vai ter hora de ficar com seu filho, vai ter hora de ficar com o esposo, vai ter hora de trabalhar, vai ter hora de ficar só com Deus. Só com Ele. Sair do mundo todinho, deixar tudo, né? Então,
É complicado. Não é complicado, não, é maravilhoso, gente. É maravilhoso você saber o que que Deus, o que que é para fazer, o que que Deus quer, qual é a vontade de Deus. E ele mostra. Claro que é desordem você não participar da live, por exemplo, porque tem que pôr seu filho para dormir. No meu caso, eu posso falar da minha vida, seria uma desordem. Porque meu filho já tem 6 anos e o outro tem 8. E eu já conversei lá em casa, ele já sabe que vai ter a live. Meu esposo já sabe. O meu esposo, ele já sabe de tudo. Ele mesmo fala, Michele, você hoje tem sua live, né? Ele já coloca os meninos para dormir, ele já faz tudo. Porque eu falo para ele. Eu vejo a vontade de Deus. E eu falo com meu esposo qual é a vontade de Deus, e ele já sabe. Então, seria. Aí você tem que ver, tratar como se fosse Jesus. Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor, e assim também quero dele, que te olhe e trate comigo como se fosse outro eu. Mas então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Você vê Jesus nas pessoas, sim, ok. Mas tem que ter um equilíbrio para você não distorcer o que Jesus está falando. Não distorcer e fazer exatamente, viver exatamente a vontade dele em cada respiração, em cada ato. Por exemplo, pode acontecer desordem no trabalho. Ah, eu vejo Jesus em todo mundo. Então, se a pessoa foi lá e me pediu para fazer uma coisa na hora do almoço, eu vou fazer porque Jesus está pedindo. Aí tudo tem uma ordem. Meu horário de almoço é para almoçar e para meditar, e para ficar conversando com Jesus, meditar, descansar um pouquinho. Então, se eu ficar lá só trabalhando, vai ser desordem mesmo. Às vezes a pessoa chega e fala para mim, mas eu tenho que falar não, tenho que aprender a falar não. Então tem que ter esse discernimento, né? A gente tem esse discernimento. Não quero diferença alguma, isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor, que seja tudo para Deus, por amor a Deus. E a gente sabe o que Ele quer, que a gente faça por amor a Ele. Ele quer muito, por exemplo, que a vontade dele seja conhecida. E aí, se eu colocar todos esses relacionamentos com as pessoas, todas as coisas da terra como prioridade, eu não vou ter tempo para fazer. Então tem que ser tudo por amor a Deus. Até o não que você fala para alguém é por amor a Deus. Até o não que você fala. O sim e o não. Quando alguém te chama lá para assumir mais uma pastoral na igreja e você fala não, você fala por amor a Deus. Eu falei não esses dias, uma mulher falou: vamos participar da pastoral do dízimo. Fica comigo lá, é só ficar lá no balcão do dízimo, não sei o quê. Aí eu fui perguntar para Jesus, mas o que eu entendi, não é para falar, não é para ir mais não. Você já tá na catequese, ponto final. Não vai assumir mais uma coisa. Você já tem um monte de coisa, você vai assumir mais uma coisa. E numa pastoral não é só ficar lá no balcão lá do dízimo, é uma pastoral, tem os compromissos da pastoral. Então, não. Aí você fala não por amor a Deus, né? Você vê Deus ali, você vê a vontade de Deus. A gente vê a vontade de Deus. Aí ela disse: Senhor, isto parece impossível que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade de Jesus. No entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer. Tudo destrói, e com uma maestria que encanta, em todo o agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Então, às vezes você pensa, a Luísa falou, mas ele é jeito, ele não é você, ele é instável, ele não é, ele tem defeitos, por exemplo. E Jesus falou, não importa. Mesmo assim, é para fazer isso. Mesmo assim, o verdadeiro amor faz desaparecer tudo isso. Por exemplo, a questão da obediência ao marido. Muita gente não consegue, fala assim, meu marido, eu não obedeço o que ele fala. Eu não considero o que ele fala, porque ele é viciado em álcool. É muito sério isso.
Eu já vi mulheres falando isso. Uma amiga minha daqui mesmo, ela fala, eu não considero, não tem como eu obedecer meu marido. Porque ele bebe. Ele bebe, então tudo que ele fala eu não considero, tipo assim, mais ou menos com essas palavras. Mas aí é claro que entra o discernimento, né? Nem tudo que ele falar, tudo. Você não é uma escrava. Deus vai mostrar quando é para falar não, quando é para corrigir. E é o que foi falado na meditação hoje. Mas a gente corrige as pessoas, né? Como foi falado. Mas como vai fazer? Porque a gente corrige as pessoas. A gente corrige por amor a Deus, que é o que ele está falando aqui. É só resplandecer só o amor dele. Fazer desaparecer tudo e só aparecer Deus. Então, quando a gente corrige, às vezes, o marido, que é uma autoridade, é por amor a Deus. É para ele não ficar no pecado. É para ele não ficar na desordem, na injustiça. Porque Jesus falou aqui, o confessor te tratar como outro eu e você tratar o confessor como outro eu. Aí seu marido, se ele está te maltratando, te escravizando, te abusando, ele não está te tratando como outro Jesus. Aí quando a gente corrige, é para ele sair do pecado, para ele sair da desordem. Quando você fala não para uma pessoa, um não para o seu chefe, por exemplo, um não por quê? Porque ele está abusando, ele está passando da conta de só passa trabalho para você, para ele respeitar. Assim como você respeita muito, para ele respeitar também, porque quem está em você é Jesus. E se ele está fazendo uma coisa muito desordenada, Jesus está sendo ofendido, porque você desaparece, é Jesus que vive em você. Mas ele não sabe disso, Michele, meu chefe não tem noção. Meu marido também às vezes não sabe, mas é por isso que você corrige. Você corrige por amor a Deus, para ele não ficar pecando, porque Deus está em você, para ele não ficar na injustiça. Claro que tem coisas que a gente vai sofrer e vai aceitar algum sofrimento, mas não é para viver, não é aceitando caladinho, sem falar nada. Silêncio de Maria, eu não posso abrir minha boca, vou aceitar tudo calado. E não muitas vezes as correções é nas conversas da gente falar a verdade, da gente abrir a boca no relacionamento com as pessoas, é a gente deixar as coisas transparentes, falar a verdade. E é como foi falado no Kairos, Jesus, ele é a verdade. Jesus é a verdade na palestra da Ruth, a luz da palestra da Ruth. Jesus é a verdade. E a gente só. Nossa, gente, eu fiquei tão impressionada com aquela luz, eu fiquei tão encantada. Jesus é a verdade. E ele falou naquele trecho da Ruth: a palavra é dom divino, obra divina, não lembro exatamente, mas o que Jesus falou, né? A luz que a Aline teve. Jesus é a palavra. E a gente só tem a habilidade de falar para poder manifestar o verbo, para poder manifestar Jesus, para Jesus se manifestar através da gente. Ele é o verbo, a verdade. E essa verdade, ela tem que ser dita, falada, proclamada, ela tem que ser manifestada. E a gente só tem voz, e a gente só tem a capacidade de falar para poder Deus se manifestar através da nossa boca, através do som que sai da nossa voz. Aí o que foi falado, se a gente não fala, se a nossa boca está sempre fechada, você não fala, você está formando um túmulo para Jesus, que é o túmulo da verdade, que é os temas lá do trecho. A verdade, que é o tema da Ruth, a verdade, quando ela não é falada, é um túmulo, é um túmulo que se forma para a verdade. E o falar é a ressurreição da verdade. Quem é a verdade? O que Jesus falou dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Então, se você não fala, você está fazendo um túmulo para Jesus. Ele falou esse nome. Você está fazendo um túmulo para o seu Jesus quando você não fala? Porque quem é a palavra, gente? Quem é a palavra? Quem é a verdade? É Ele. Quando a gente não fala, eu estou matando Ele, sepultando Ele.
E o meu corpo se torna um túmulo onde Jesus é sepultado, onde a verdade é sepultada. Por que a verdade é sepultada? Porque você sabe a verdade. Deus te iluminou, te mostrou a verdade. Te mostrou não para você falar e sepultar essa verdade no seu coração, mas para ressuscitar, para falar. Então, se eu sei que o meu esposo está desordenado, está fazendo alguma coisa, Deus me mostra. Não é que a gente fica atrás do esposo o dia inteiro procurando se ele está fazendo coisa errada, não. Não é isso. Deus te mostra. Com seu esposo, com seu filho, com seu amigo, com seu chefe, com quem que seja. Ele te mostra uma verdade. E ele te mostra que é para falar. E você não fala, você sepulta essa verdade. Você forma um túmulo para Jesus, que ele é a verdade. E a verdade foi calada, sepultada, e ele está lá morto. E a sua boca fechada é um túmulo. É muito sério. Então, quando a gente fala e corrige, não é porque a gente não está vendo Jesus, não está vivendo isso aí que Jesus falou. A gente está mais do que vivendo o que ele falou. Porque Jesus está em você. E se a pessoa está te batendo, te machucando, por exemplo, ele te agride fisicamente. Quem que está em você? É um pecado que ele está cometendo. Aí você corrige, denuncia, vai na delegacia da mulher e denuncia. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Se você guardar, eu vou sofrer isso, não vou falar para ninguém. Ninguém vai saber. A verdade está sendo sepultada. Qual é a verdade nesse caso? A verdade é que ele está ofendendo a Deus gravemente. Então é muito sério, né? Sepultar a verdade. A gente fala por amor a Deus. A gente se cala por amor a Deus e fala por amor a Deus. Sei lá, falei se cala por amor a Deus. Que às vezes em algum momento falar fica pior, né? A pessoa não está preparada para ouvir, não sei. Deus é que cada situação é situação, né? Muito sério. No entanto, é assim, a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com uma maestria que encanta em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus, só olha Deus. Tudo você vê Deus. Depois disso veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa. E por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer que a intimidade que houve entre eu e Jesus e eu, é impossível poder expressá-la, não tenho palavras para me fazer entender, por isso o deixo em silêncio. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada do Zé do Pai, eu te amo. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderia recebê-la? Sendo tão má, estando indisposta? Enquanto fazia isso, meu doce Jesus agradou-se em vir no mesmo momento em que o vi. Pareceu-me que não fazia outra coisa senão encarar-me, com seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor, tal como são com a boca, parecentes que se desfiguram. Mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo senhora, por si mesmo se faz respeitar. Então, por obediência, a pessoa, né, ela precisa dizer, né, a obediência é a vontade de Deus, né, é a vontade de Deus que ela fale, né, essa obediência é a vontade de Deus. Por mais que seja difícil descrever, trazer para a palavra aquilo que experimentamos infusamente, aquilo que experimentamos no caso dela
de uma forma sobrenatural, enfim, que são as operações da graça que ela fala, por mais que seja difícil trazer para a palavra, é por amor mesmo que a gente doa, né? Às vezes a gente tem dificuldade de expressar o que Jesus põe também no nosso coração, na nossa mente, mas é um sacrifício que a gente faz para doar, porque a gente sabe que é uma luz que é para doar, né? Para iluminar, para alimentar o próximo, né? Não para ficar guardado para nós, né? Então a gente fecha os olhos, como eu falou aqui, não fica julgando as coisas, mesmo com as nossas palavras, as dificuldades que a gente tenta expressar, né, por amor a Deus, né? E ela pedir, né, que o próprio Deus pudesse prepará-la, né? Também só Jesus, né, que pode nos preparar para tudo. A gente não pode fazer nada sem chamar Jesus para ir conosco, né? A gente depende totalmente dele. Esse é o nada que estava sendo falado também no Kairos. O nada, né? Aquele nada assim que depende de Deus para tudo. Sem Jesus não pode nada, né? A pessoa nunca se enche de si mesma e fala, eu sei, eu posso fazer, é eu, né, fazendo, né? O nada, ele é totalmente dependente de Jesus para tudo, 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 para qualquer coisa, né? Até mesmo para olhar para avaliar a própria alma, né? É o próprio Jesus para preparar a gente, para dispor a gente, para fazer qualquer ato. Sem Jesus não dá, a gente não vai, a gente não consegue, né? O nada não quer ser alguma coisa, né? O nada só quer o que Jesus quer, né? Então ele tá, é Jesus nele fazendo tudo, nunca é ele fazendo nada. É tudo Jesus nele fazendo, todas as coisas, né? Nunca é ele fazendo, a pessoa dele fazendo. Tudo é Jesus fazendo, então isso é ser o nada, né? Então, continua a dizer. Então, continua a dizer, no primeiro olhar, que Jesus ficou olhando ela, encarando ela. Aí ela, no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse. E assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a assombrava. Interessante, né? Primeiro pedi a purificação da alma. No segundo olhar, pedi que me iluminasse. Então, não só purificar, mas iluminar. Porque em que aproveita uma pedra preciosa ser pura se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu que não só devia ser olhado, mas identificada com meu doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então, para reconhecer Jesus nela, né? Ela não está pedindo para ela ser vista, ser bonita aos olhos humanos, né? Dela, não é para ninguém ver ela brilhante, né? Mas assim, o próprio Jesus nela, né? Pois ver que é o próprio Jesus nela, né? Que ele iluminasse ela. Então não basta tirar o que tá, purificar, né? É, tirar aquilo que assombrava ela, as trevas dela, né? Os pensamentos próprios. Não bastava isso, mas que ele pudesse iluminar com a presença dele, porque só a presença de Jesus em nós, que essa luz é a presença de Jesus em nós. Sem Jesus em nós não tem luz, né? Estamos pedindo para ele iluminar ela, para que eles reconheçam Jesus nela, né? Reconheçam a presença de Jesus nela. Porque ela é para ser o teu Jesus, né? Identificada com Jesus. Então, Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Incrível, né? Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, primeiro parece que Jesus vai esvaziando, né? Ela assim, né? Depois vai tomando conta dela, vai enchendo ela dele mesmo, né? Aí depois, ó, então Jesus naquele olhar parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me, depois iluminar-me, dignaste agora santificar-me muito mais, que devendo receber a ti, que és o santo dos santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então pede para santificá-la, né? Identificar ela a ele, né? Então é muito grande isso, né? Eu fiquei pensando nas etapas, né, que a gente vive assim, né? Tipo, não sei se dá para fazer essa comparação, né? Da purificação primeiro,
que Ele faz na nossa vida, né? Porque é tanta coisa que nos assombra, tanta bagunça, né, que tá na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida, no nosso relacionamento, tudo pernas por ar, né? Devido à desordem da vontade humana, e tem tanta coisa para purificar dentro de nós. Tem que dar aquela sacudida mesmo, né? Total. Mas não basta isso, né? A gente ficar, tá tudo bem agora, eu tô em paz, tá tudo bem, não. E vem iluminar. Vem iluminar com a própria palavra dele, com a luz dele, com as verdades dele. E não basta isso, mas a gente tem que viver, não é só o conhecimento, mas é a vida, né? Aí eu fiquei pensando nessa santificação, essa vida mesmo de Jesus em nós. Ele vivendo em nós. Não basta a gente receber luzes dele, como alguém que recebe por efeito uma luz, mas que seja, tenha a vida dele em nós, a própria vida dele em nós, e essa é a santificação, né? Então Jesus, sempre benigno a essa miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços, e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Que lindo, né? Quem pode dizer o que operava em mim, aqueles toques daquelas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto? Que interessante, né? Não tá tirando nada, mas cada coisa tá no seu lugar. Ele não tá tirando as paixões, ele não tá tirando as misérias, aquelas tendências que a gente carrega da nossa própria natureza. Ele não tá tirando isso, mas ele tá colocando cada coisa no seu devido lugar. Seus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos santificados por aqueles toques divinos. Muito interessante mesmo, né? Como se ele assumisse o controle de tudo, né? Mas não quer dizer que a pessoa, ela não tem ainda aquela coisa da miséria dela, né? Da pequenez dela. Não quer dizer que ela vai tirar daquilo ali, vai tirar tudo e ela vai virar um ser perfeitíssimo, né? Não. Mas que essas coisas meio que. Como se essas coisas ficassem caladas, controladas no seu lugar, sabe? Cala a boca e fica quieta aí, né? Não é uma coisa que você fica ali vivendo aquilo, né? Toda hora atiçando aquilo, né? Como se fosse uma coisa controlada. Ele assume o controle, né? Total, né? Mas isso é a própria alma ter que querer isso, né? A própria alma ter que se dispor a isso. E, olha lá, santificados por aqueles toques divinos e mudavam em algo totalmente diferente, unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido. Peraí. Aqui, ó, como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Interessante falar que forma uma doce harmonia ao ouvido dele, né? Que paixão, desejo, inclinação, afeto, ou que eles vão formar alguma harmonia, né? Para Jesus, né? Com uma coisa assim, tão assim, né? Que a gente vê como uma coisa assim, que atrapalha, né? Mas aí é interessante o que Jesus faz, né? Porque ele tira um bem das nossas próprias pequenez, da nossa própria miséria. Ele tira um bem, né? Ele começa a usar isso a favor dele, né? Só ele pode fazer isso, né? Ele começa a usar a favor dele. Ele começa a usar da nossa pequenez, da nossa lerdeza, nosso esquecimento, entendeu? Tô falando de paixões, de misérias aqui, né? Mas você começa a usar, assim, dessas realidades, pra esse desejo para ser para ele, né? Os desejos que você tem são convertidos para ele. As inclinações para ele, os batimentos para ele, os sentidos todos para ele. Ele não anula a sua pessoa, entendeu? O toque de Jesus, o Jesus viver dentro de nós, não anula, não faz desaparecer a sua pessoa. Existe a Ruth, existe a fulano de tal, ciclano, entendeu? Existe essa pessoa, né? Mas que se deixa ser para Jesus, né? Que Jesus usa, né? Que Jesus vai habitar nessa criatura, assumir essa pessoa, mas ele não anula a sua pessoa tá ali todos os dias rendida, querendo dar vontade para ele, né? Disponível para ele, né? Então ele pega tudo que você é e usa, né? Para os propósitos dele. Então nada mais é seu, tudo é dele, tudo ele usa
os propósitos dele, mas então não quer dizer assim que você é apagado, a sua memória é apagada, a sua pessoa é apagada, a sua natureza, né? Às vezes até o seu jeito, né? Coisas assim que são da sua natureza, da forma que você foi educado. Não quer dizer o seu jeito de falar, a sua forma de falar, né? Não quer dizer que essas coisas são isso não presta, eu vou dar um apagão dentro de você aqui e pronto, ele não faz isso. Ele não faz isso, ele não faz essa violência. Não, ao contrário, ele aproveita de tudo isso que você é, mas fica assim no controle dele, né? Fica no. Ele entrou nesse castelo da sua alma e ele agora tem posse de todos os quartos, de tudo, né? E se era usado antes para uma coisa, ele aproveita esse quarto para usar para ele. Ele aproveita essas mesmas coisas para usar para ele mesmo, né? Então é muito interessante, né? Muito interessante. Nada se perde na vontade divina, nada se perde. Ele se aproveita da sua experiência de vida, do que você viveu. Ele se aproveita, né, dessas coisas para a glória dele. Só ele pode fazer isso. E parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração dourado. Vai pra você ver. Que é isso? Transformar em luz as trevas, entendeu? Aquilo que para nós não prestava, na divina vontade, é uma coisa que eu percebo assim, ele ensina a gente a. Só Deus pode fazer isso, é o poder do Fiat, né? Aproveitar aquilo que a gente não sabe utilizar, né? Que a gente inclina para o lado errado. Mas aí não fala que o ser humano é um complexo de amor, eu não falo isso no nível do céu. Pois é, ele usa isso tudo é para ele. Ele usa para os propósitos dele. Tudo se torna luz. Até a sua lerdeza vira luz. Sem saber fazer nada com ela, né? Mas Jesus usa dela. Usa dela para te manter pequeno, no nada. Ele utiliza de tudo isso e vira luz. Todas as realidades se tornam luz, né? Que feria seu coração adorável. Como Jesus se recriava. E que momentos felizes têm sido para mim. Aí eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentamentos, né? Depois disso, parecia que Jesus vestia a minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. É que tudo tá falando de virtude ainda, tá? E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeriu o modo como me deveria exercitar nessas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Agora é igual foi falado na meditação, agora destrói ela. Agora porque ela não é para ela ficar se vendo linda, maravilhosa, olha como agora eu sou iluminada, né, por Jesus. Olha, eu sou santificada, né? Nossa, eu sou igual, eu sou me transformada em Jesus. Olha agora, olha a minha pureza e não sei o que, olha como eu tô bonita, olha o que Jesus está fazendo na minha alma, e ela fica lá perdendo tempo olhando para a alma dela, ocupada com os bens que ela está recebendo. Não. Então aí Jesus vai e já leva a pessoa ao nada, né? Achei muito interessante essa parte. Aniquila ela, né? Faz ela ver o nada dela. Jesus envia aqui, ó. Peraí, que eu perdi aqui. Jesus me enviando outro raio de luz me fez entender o meu nada. Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar, que é Deus, e esse pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesmo, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para ti. Então agora ele já aniquila ela totalmente, né? Faz ver ela, é o nada que ela é mesmo. E o pequenez dela, né? Em meio a esse oceano que é Deus, esse mar que é Deus, né? Que não é para ela ficar olhando para ela mesma, né? Me fez lembrar também do Kairos. Na parte da meditação da Liliane, né? Que Jesus estava dando a luz sobre Nossa Senhora. Por mais que ela era depositária, né? Que todo
o ato de Deus, né? Todos os bens de todas as criaturas foram depositados como que guardados nela, né? Protegidos nela, né? Como quando você pega um grande valor e deposita em um cofre, né? Mas ela não ficava, mesmo ela tendo essa garantia, vamos dizer assim, essa segurança, sendo dona, possuidora, rainha, ela não ficava nisso, olhando para tudo que ela tinha, mas ela olhava para os outros, né? Ela ficava chorando, sofrendo pelas almas, e isso trouxe Jesus. Ela ficava pedindo pelos demais, né? Então, e ela queria sofrer pelos outros. Então, assim, aí foi falado sobre isso, que nós também, por mais que nós temos, assim, uma certeza muito grande que a gente não precisa, vamos dizer assim, sente falta de alguma coisa, porque a gente tem tudo à nossa disposição, porque tem todo o ato de Deus, tudo que Jesus fez é nosso, tudo que Nossa Senhora fez é nosso, né? Nós tomamos posse de todos esses atos. Por mais que a gente tenha essa segurança em Deus, né? Essa segurança no que Ele fala, de ter posse, né? De não sentir assim que falta nada, né? Não sentir que você te falta alguma coisa, mas você pega como dono, né? Mas você sente isso, a gente não fica preso em nós mesmos. Ah, que linda que eu tô aqui lendo o livro do céu. Nossa, iluminada. Olha como eu tô iluminada. E que se dane o resto. Não, Jesus vai te trazer os vídeos, te mostrar o que o povo tá falando, te mostrar a situação das almas, te mostrar um monte de coisa pra você reparar ele, te mostrar a realidade do mundo, te mostrar as notícias, né? Te mostrar os escândalos que tá ferindo o coração dele nesse tempo. Então você se ocupa das coisas dele, você não fica se sentindo assim conquistador e que se dane o resto, né? Então você também vive para os propósitos dele, né? Que são os outros, que não é só você linda, maravilhosa, né? Mas ele quer todos, né? Então, se você vive para os interesses dele, né? E ele quer essas almas, então você vive doando, né? Reparando, se sacrificando. Então você não vai dizer, ah, eu não posso sofrer nada, Jesus, porque para mim está tudo bem. A Nossa Senhora quis sofrer, voluntária, mas ela quis sofrer. Não é porque, ah, eu tô com Jesus aqui, ele assume essa parte do sofrimento, que eu fico só com os bens de todas as criaturas em mim, toda a bondade das criaturas, tudo depositado em mim, e Jesus fica com a parte ruim. Não, ela quis assumir tudo, ela quis passar por tudo também. Ela sofreu o que ele sofreu. Então, assim, e aí a gente também se sacrifica pelos outros, né? Se sacrifica também doando a nossa vida, nossa inteligência, né? Suando a camisa nesse trabalho, né? De partilha, de divulgação, da divina vontade, desses conhecimentos para levá-los aos demais. Que é justamente isso que foi falado do quarto, né? E do palácio, né? A nossa alma é um quarto, mas o palácio é gigante. Então ele nos mostra o trabalho gigante que existe, né? E mostra o nosso nada, né? Para a gente não ficar se ali, né? Se achando alguma coisa e preso em nós mesmos, né? Então é muito interessante isso. Quando Jesus também permite situações na nossa vida que mostram o nosso nada. Pra gente não ficar assim, ai, eu sou maravilhosa porque eu conheço o livro do céu, né? Então tá tudo maravilhoso. Aí Jesus vai permitir situações na nossa vida que nós somos humilhados, que ele mostra o nosso nada, entendeu? Isso é bom, isso não é ruim, né? Esse aniquilamento, né? Então é muito sério isso, né? Então aqui ele faz isso, né? E ela faz essa contrição também, pedindo perdão, né, por ela. Muitas vezes, nossa, quanto que eu pensei em mim mesma, quanto que eu olhei para mim mesma. E olha, Senhor, os seus sofrimentos, né? Olha, Senhor, o seu trabalho, a sua urgência, né? O quanto é grande e a sua vontade é infinita. Quanta coisa há o que fazer, né? Quantas almas para ser alcançadas e eu aqui preocupada comigo, enfim, né? Quanta ingratidão, né? Meu Deus do céu. O meu nada, eu sou um nada e ainda reclamo e ainda quero alguma coisa, ainda brigo com o Senhor por alguma coisa. Então, tudo isso é importante em nós também, conhecimento de nós mesmos. É muito importante Jesus manter a gente assim, nessa pequenez, né? Nessa simplicidade também, né? É muito importante mesmo. Para mostrar que o mar, para a gente olhar para o mar, que é a vontade divina, para o trabalho enorme para ser feito, para a vontade de Deus. E não ficar ali preso em nós mesmos, né? Porque na divina vontade você não vive para si mesmo,
eu sou um quarto lindo que tem que chegar no céu cheio de mérito, cheio de conquista. Deixa eu me ocupar aqui de ver se eu tô bonita nisso, se eu tô amando mais Jesus nisso. Deixa eu ver se eu realmente amo Jesus na Eucaristia, deixa eu testar. Deixa eu ver aqui também se como que eu tô rezando, se eu tô rezando com fervor. Deixa eu ver se eu tô tendo fé, esperança e caridade. Deixa eu ver se eu tô tendo isso, que eu tô tendo aquilo. Nossa, tá faltando uma humildade aqui, tá faltando uma coisa aqui a colar, né? E ficando ocupado com nós mesmos, investindo no quarto, limpando os móveis, né? Aquela preocupação toda em deixar o lugar o mais organizado possível. E a gente achar que a nossa vida é só olhar para nós mesmos. E só importa a nossa pessoa ser bonita e não importa a vontade de Deus, não importa o que Deus vê, não importa a verdade, né? A verdade também é assim que a gente, né, não se fez alguma coisa, né? É Deus que nos fez. É Deus que faz o bem através de nós, não somos nós. Então essa certeza também assim de que quem está acima de tudo, nós somos um grãozinho, né, em Deus, um pequeno grãozinho, né? E Deus é enorme, gigante. E a gente é um grão de areia. Então, assim, pra gente não ficar, né, achando que a nossa vida aqui na Terra é só a gente investir em nós mesmos, porque esse é o pensamento, santidade humana, né? A minha vida aqui na Terra é investir em mim, é garantir que a minha família seja salva, meus filhos, é garantir a minha fortuna celestial, né? Os meus méritos e pronto. E o trabalho, a vontade de Deus, o que Ele vê, esse vasto mar, né? Tanta coisa que tem para dizer, não importa. Só importa eu e meu mundo, só importa eu garantir minha salvação, só importa eu garantir o meu vale transporte para mim ir para o céu e da minha família. É por isso que eu luto, pronto, é só esse mundinho, né? E a gente tende a ser egoísta dessa forma, né? A gente tende a ser assim, preocupar muito com a nossa pessoa e ser muito ingrato diante de Deus, né? E Ele precisa nos aniquilar para que a gente tire os olhos de nós mesmos. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-lhe, dizendo: Dai-me os espinhos, ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convém os espinhos, não a ti, que és o justo e santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Olha para você ver, que interessante, né? Agora vai se preocupar com Jesus, com as dores dele, vai esquecer dela, das necessidades dela. Então, é bom essa aniquilação também para a gente até mesmo ficar meio que desiludido conosco mesmo, né? Porque senão a gente acha que a gente tem que ser alguma coisa, a gente fica muito preocupado com a nossa pessoa e esquece de Jesus. Aí é muito interessante, porque depois disso ela olhou para Jesus e viu as dores dele, ela conseguiu ver as dores dele, né? Enquanto ela estava nela mesma, ela estava preocupada assim: eu não sou parecida com você, me deixa bonita, me deixa iluminada, me deixa purificada. Não tem problema a gente querer isso, né? Querer a graça de Deus, querer, porque só Ele mesmo que pode. Mas assim, ao mesmo tempo, não querer isso pra gente se inchar, né? Não é para isso. Então é muito sério isso. É para que Ele possa, é para servir Ele, os propósitos dele, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque depois disso ela tirou os olhos dela mesma. Ela percebeu que ingratidão ficar aqui olhando para mim mesma e perdendo tempo com o que me falta, né? Com o que eu acho que me falta, com o que eu acho que eu preciso, né? E quando olha Jesus, olha os problemas dele. Olha uma coroa de espinho que tá trazendo um monte de problema acontecendo. Reparações que precisam ser feitas, né? Jesus tem coisas para falar, desabafos para fazer. E eu fico só falando, falando, falando do que eu preciso e não escuto ele, né? Então, depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então, parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor. Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor, e assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Tanto ela vê Jesus no confessor, quanto ele também vê nela, né? Porque sendo sua vítima, como fui eu,
Não quero diferença alguma. Isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor. Então ela quer que a Luísa veja no confessor o próprio Jesus, não seja diferente quando Jesus vem, quando o confessor vem, né? Que ela o trate reconhecendo Jesus nele. Não veja, né? Não veja nele o confessor, mas veja o próprio Jesus. Eu disse, Senhor, isto parece impossível que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade, tá? Falou, né? Como eu vejo os defeitos dele, como que eu vou ver Jesus? O Senhor é perfeito, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é bom. O confessor é o que tem, parece ter uma vontade de vir, fica desconfiado, né? Tem umas atitudes que não parecem ser o Senhor, né? Como que eu vou ver o Senhor nele? Olha que bonito isso. Por isso que a pessoa tem que ser um nada, porque quando Jesus também humilha a gente parece que perde aquela coisa da opinião, do preconceito também. É, da gente ficar julgando as coisas, né? Da gente ficar julgando as coisas assim, ao nosso próprio ver. Porque quando a gente vê que a gente é um nada, a gente desacredita na gente, né? No sentido assim, às vezes a gente dá tanto crédito à nossa forma de ver. Aí quando Jesus mostra o grãozinho de areia que a gente é o nada, que a gente é, o quanto a gente é um nada sem ele e tudo, né? Aí a gente fica de boca fechada, né? Não quer julgar mais nada, nem ninguém. É interessante, né? Porque aqui tá falando, você vai ver o confessor como sendo eu. E ela, mas ele tem defeito e tem instabilidade, não importa. É, mas naquele momento é eu que tô mandando ele, é eu que tô agindo nele. Então, assim, não julgar pelo instrumento, mas olhar pela ação divina, pelo propósito de Deus, entendeu? Não o julgar pelo instrumento simplesmente falho, pela falha, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? E talvez ela não aprenderia isso se ela não soubesse que é, o quanto ela é falha, né? Então, no entanto, é assim a verdadeira virtude. Aqui tá falando de virtude, né? O verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, que é esses julgamentos, uma opinião já concebida das coisas, né? Ah, esse confessor vindo não vai ser legal, não vai ser bom, não vai dar certo, não é como Jesus, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Então, se não julgar, porque é Deus que está mandando, e é Ele que está no controle de tudo, não é aquela pessoa. Então, assim, Ele concorre com os atos humanos e está acima, Ele move as coisas, né? Então, se não julgar quem Deus manda, quem Deus usa na nossa vida também, pra, porque é Ele, né? É, igual eu tava nervosa com o neném, assim, nervosa, com as dificuldades com a bebezinha que tava muito agitada, né? Agora que ela tá acalmando mais, tá acostumando, né? Mas como eu tava nos primeiros dias e tendo umas, que eles chamam de reflexos do útero, né? E isso faz com que a criança fique muito agitada, que ela ainda seja muito apegada ao útero, né? A insegurança que ela sente, o medo que ela sente, então chora muito mesmo. É muito difícil no começo, a adaptação. E eu também, mãe de primeira viagem, muito assim, inexperiente, não sabendo fazer as coisas direito, não sabendo cuidar direito, aprendendo também do zero, né? E toda aquela realidade, eu me aborrecida também, assim, meio com os familiares. Ah, eles estão vigiando, estão criticando, o bebê não pode chorar, que estão aqui querendo ver o que que o bebê tem. Aí vão ficar falando que eu sou a mal mãe, vão ficar aqui, né, nervosos porque o bebê tá chorando e tal. E eu já nervosa, querendo evitar qualquer problema com a família, né? Então era uma das coisas que mais me deixava aborrecida, era ter alguma interferência dos familiares que moram próximo por causa dessa choradeira do bebê. Então o meu incômodo com o choro do bebê não era nem tanto pelo bebê, mas era pelas pessoas que estão próximas, né? E eu nervosa, né, com aquilo. Ah, o bebê chora, alguém quer vir pegar e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu tava até partilhando com a Aline, né, sobre isso e tal. Ela foi e falou assim: olha, Jesus pediu para você não julgar as pessoas, porque é Jesus que está nelas. É Jesus que veio na pessoa ali do seu parente pegar aquela criança para você, ficar um pouco com aquela criança para você. Não fique vendo as pessoas como oposição, como alguém que está ali para te criticar, como mãe, que está toda hora vigiando seus atos. Mas é Deus que está te cercando e está usando delas. É Jesus que está nelas. Então não fique julgando as pessoas desse jeito.
entendeu? Aí ele falou assim comigo. E é tipo, e é o que tá dizendo aqui também, né? Não é pra Luísa julgar o confessor, que como oposição pelos defeitos, pela instabilidade dele, pelo fato dele é diferente de Jesus, ele tem defeito, Jesus não tem, né? Por ele ser um humano, né? Uma pessoa humana, débil e tal, né? Aí Jesus está falando, não, sou eu. Eu quero essa humildade sua. Então aí Jesus também pede isso na nossa vida, porque quando a gente às vezes julga as coisas aos nossos próprios olhos, a gente pode afastar Jesus, né? Não deixa aquela outra pessoa também ser canal, fazer o bem. Deus quer fazer um bem através dela, tem uma justiça em cima daquilo. Deus quer usar aquela pessoa para que ela ame, que ela se sacrifique, que ela faça um bem. E você fica opondo aquilo. Não é porque você olha a estabilidade da criatura, ou pensa que a pessoa já pensa em interpretar errado o que ela está fazendo, já vê tudo como algo contra você, né? E atrapalha, né? Com essas preconcepções, atrapalha as coisas de Deus, julga as coisas de Deus. E por isso que a gente tem que ser o nada, porque o nada não julga nada, só vive pelo que Jesus fala. Se Jesus disse, é eu que estou nessa pessoa, acabou. É eu que movi essa pessoa para vir até você, acabou. É eu que movo qualquer circunstância ao seu redor, acabou. Entendeu? Então você não cala a boca, você não tem opinião. Então é isso que ele está também desenvolvendo nela, né? Então, assim, o verdadeiro amor tudo faz desaparecer, tudo destrói, que esse julgamento. E com a maestria que encanta em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Então você vê tudo em Deus. Por que que Deus está permitindo isso? O que que Deus está proporcionando através disso, né? Mas aí você fala assim, mas Ruth, tem pessoas que vêm até nós com malícia, né? Tem pessoas que vêm até nós e fazem convites errados. Tem pessoas até nós, assim, que você não fala assim, é Deus que está falando aquela pessoa. A gente tem que ver que aqui tá no volume 2. Tá ensinando a ver todo mundo. Tá ensinando a ver tudo em Deus, porque a alma esvazia dos seus próprios julgamentos, porque depois ela vai viver pelo que Deus fala. É o que acontece depois. A gente vive pela verdade, né? A realidade das coisas, pelo que nós sabemos de Deus, pelo conhecimento de Deus. Mas primeiramente a gente tem que sair da frente, senão a gente arruma uma bagunça, né? A gente arruma uma bagunça, uma confusão na nossa forma de interpretar as coisas. Então ele fala: aceita tudo o que te acontecer, né? Vejo todos em Deus. E Deus está nas pessoas, Deus está no meu esposo, Deus está nas pessoas à minha volta. É tudo Deus que está mandando aquela pessoa. Só que há situações que a gente corrige, né? Há situações que a gente não. Vendo aquela instabilidade da pessoa, você não fica com o que ela fala. Mas aí você fala, então não é Deus? Então agora confundiu tudo. Tá, mas depois você vai entendendo, você vai compreendendo que você já não. Tudo você entende que Deus está mandando. Porque mesmo que alguém venha falar besteira com você, é Deus que mandou aquela pessoa, é Deus que permitiu aquilo. Só que qual é o propósito dele ali? Não é para você também concordar com tudo. Então, qual o ato que ele quer de você ali? E à medida que você vai entendendo isso, você vai sabendo também qual a resposta dar a cada momento. Mas é sempre Deus que está permitindo aquela circunstância por algum propósito, seja uma reparação, uma correção. Então, tem situações que, por mais que eu sei, olha, o meu esposo é instrumento de Deus para mim. Eu não posso ficar olhando a estabilidade dele e falar, nunca é Deus usando ele. Tem que tomar muito cuidado porque Deus usa muito ele. E eu calo a boca muitas vezes e obedeço, não arrumo confusão. Né? Meu marido fala, tem consulta hoje, vamos. Tem consulta para nenenzinho, igual hoje tinha consulta, vamos, né? Algumas coisas ele decide, ele toma decisão lá e eu sei que é Deus, eu sei que é Jesus que está conduzindo tudo. Eu não arrumo confusão, não arrumo briga, porque do mesmo modo que se Jesus falasse aquilo comigo, ele falando, né? Só que tem situações que não vai ser. Pode ter um exagero da pessoa, né? Pode ter um exagero da pessoa e aí você vai percebendo isso. Mas de qualquer jeito, Jesus que permitiu aquela pessoa te falar aquilo. Só que qual ato que Deus quer naquele momento de você, né? Muitas das vezes ele quer uma correção sua, né? Ele quer que você não satisfaça um capricho de alguém, né? Ele quer que você diga não numa situação em que tem uma injustiça, né? Mas é ele que mandou aquela situação. Você sempre vai ver tudo nele. Aí você não fica preso à virtude, né? Aí eu tenho que obedecer tudo cegamente.
Aí se vier uma desordem, eu tenho que obedecer. Não. Você vai começando a entender as coisas, né? E aquilo que Deus quer que você diga sim ou não, mas sempre foi Deus, entendeu? Foi Jesus que permitiu aquilo chegar até você. Ou para você dizer sim ou para você dizer não. Então você vai aprendendo. Aí, mas só que você não está fazendo julgamento humano primeiro para dizer, essa pessoa é problemática, tá chegando perto de mim, já vai dar problema. Então, você esvazia daquele bloqueio da sua pessoa já tendo pré-julgamento para Deus ter liberdade. E aí é próprio Jesus que está julgando aquilo em você dentro da verdade. Porque você vai ver as coisas dentro da realidade, dentro da verdade. Então, você vê uma coisa que é desordem, que é um capricho, que é exagero, você vai julgar dentro da verdade. Então, não foi, mas você esteve disso, você ouviu, você deixou aquela situação chegar, você já não pôs um freio nela. Entendeu? Tipo assim, bateu no seu portão e você já falou assim: ixi, é testemunho de Jeová que tá batendo no meu portão. Eu não vou atender. Não vai sair nada de bom dali. Não é Jesus coisíssima nenhuma nessas pessoas. Não pode ser Jesus. Não pode ser Jesus. Essas pessoas estão batendo na minha porta, vão falar besteira. Não tem nenhum propósito nisso. Não vou ficar quietinho e fingir que eu nem tô vendo. E eles estão lá batendo na sua campainha, você sabendo e fingir que nem tá vendo. Aí você já tá julgando as coisas, entendeu? Você já tá julgando. Mas quando você é um nada, né? Você vai ver, tá tocando minha campainha, Deus está mandando, você está disponível para as circunstâncias que Deus está mandando. Agora, o jeito de agir nelas tem dentro de uma verdade, de acordo com o que você vai conhecendo, aprendendo, né? De Deus. Aí aquela testemunha de Jeová falou uma besteira danada, falou assim que não tem Jesus coisíssima nenhuma, que Jesus é só um profeta e não sei o quê, ele tá partilhando com você e você tem que concordar com ele. De repente você está lá ouvindo, você ouve tudo que eles têm para dizer, e de repente você participa da conversa e fala, ó, só que vocês esqueceu dessa passagem, né? Dessa situação, de repente você vai viver uma partilha. Depende da situação. Mas tem um ato ali para ser feito. Não quer dizer que você vai dizer. Então, eles estão tudo certo o que eles estão falando, porque é Deus que está mandando, porque eu não tenho que olhar se essa pessoa é testemunho de Jeová, não vai ter nenhuma instabilidade nelas, é perfeito tudo que elas estão dizendo, claro que não. Não é isso que está dizendo. Mas ele está dizendo assim, para você estar aberto. Você não julgar nada. Você está disposto, né, a, a tudo e enxergar nas pessoas Deus, porque Deus está nelas. Mas Deus está naquele que me tratou mal. Sim, Deus está naquela pessoa. Então, e de qual ato que Deus deseja? Tem um ato que Deus deseja. Então, assim, não ficar vendo nada como um empecilho ou uma pessoa como um empecilho, né? Você não vai ficar vendo pessoas, mas vai ver a ação divina por cima daquilo. O que Deus está dispondo em cima daquela situação. Depois disso veio o confessor para chamar minha obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então eu ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-lo, não tenho palavras para me fazer entender, por isso deixo em silêncio. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.